nós estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023 e nós estamos no terceiro trimestre estudando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Para a nossa meditação desta sexta-feira, o texto bíblico escolhido está em Gênesis 1 e 27 e depois capítulo 2, versículo 24. Para essa leitura, foi dado o seguinte título: O gênero do corpo é definido pelo sexo de criação, homem ou mulher. Está escrito assim na palavra de Deus, Gênesis 1 e 27. E criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Meus amados irmãos, nós continuamos estudando sobre esse tema geral da Igreja de Cristo e o Império do Mal, e também esse tema da lição de domingo que vem, sobre transgênero e que transrealidade é essa. E nós vemos que na própria criação Deus estabeleceu o sexo de cada corpo, né? A regra geral é que há o sexo masculino e o sexo feminino, macho e fêmea. Essa é a regra. Quando isso não ocorre, nós sabemos que o que ocorre é uma anomalia, é um defeito, né? Como, por exemplo, é o caso de quem nasce hermafrodita. Mas esse não é o padrão. O padrão, a regra é macho e fêmea. E é como a maioria, quase 100% da raça humana, nasce macho e fêmea. É importante lembrar aqui que essa questão de nascer macho ou nascer fêmea, é possível verificar isso desde a oitava semana de gravidez, né? Existe um exame que a gestante pode fazer chamado sexagem ou sexagem fetal, que consiste basicamente no seguinte: descobrir por meio de um exame de sangue o sexo do feto, aquele feto que ainda está ali com 8 semanas, ou seja, bem novinho, muito antes de vir à luz, muito antes, né? Então veja, é possível verificar isso por aquilo que a biologia nos ensina. Quando nós estamos na aula de biologia, lá nós aprendemos a respeito da anatomia humana e nós aprendemos sobre a questão dos cromossomos. Sabemos que os cromossomos femininos são XX ou, no caso dos cromossomos masculinos, XY. Isso é o que a biologia diz. Porém, isso é o que a biologia diz, só lembrando antes do porém, lembrando que a biologia, né, ou a ciência verdadeira, ela não é inimiga da Bíblia, pelo contrário, né? Na verdade,
A ciência nunca foi inimiga da Bíblia, porque a ciência, ao pesquisar, ao avançar, né, ao fazer descobertas, ela simplesmente descobre ou confirma aquilo que a Bíblia já disse muitos anos atrás. Então, na verdade, a ciência não é inimiga da Bíblia. Apenas nos últimos pouco mais de 200 anos, na história da humanidade, na história toda, né, é que a ciência, ou parte da ciência, se levantou contra as coisas de Deus, contra as verdades da palavra de Deus, né? Mas isso é recente, se a gente parar para pensar na questão da história geral como um todo, né? Em todo esse período, é recente o momento em que a ciência passou a se levantar contra a palavra de Deus. Mas, de modo geral, a ciência simplesmente confirma o que a Bíblia já diz, né? Nós, servo de Deus, não precisamos de confirmação porque nós cremos, né? E a Bíblia é a verdade, a Bíblia é 100% verdade, a Bíblia não falha, a Bíblia não erra, né? Porque a Bíblia foi dada por Deus, a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é inspirada e também quando ela trata da formação humana, da sexualidade humana, de macho e de fêmea, ela, ela é a verdade e é nisso que nós cremos, né? Porém, e aí eu volto ao porém, como os inimigos do Evangelho são contrários à palavra de Deus e eles vivem fora da realidade, que é o que nós comentamos lá na segunda-feira, né? Transrealidade, eles estão fora da realidade. Eles que dizem defender a ciência, eles vão contra a ciência. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque, porque esse pessoal que defende que a pessoa, apesar de nascer homem ou apesar de nascer mulher, pode ser o que ela bem entender na área da sua sexualidade, essas pessoas são os verdadeiros negacionistas, porque eles negam a ciência. Eles negam a ciência verdadeira, porque a ciência verdadeira vai dizer que ou a pessoa nasce com os cromossomos XX ou com os cromossomos XY. Isso é ciência. E isso comprova a palavra de Deus que diz que Deus criou macho e fêmea. Portanto, esse pessoal vai ser contra esse ensino da biologia. Vai ser contra esse ensino da genética. Porque quando a gente vai parar para observar cientificamente, não existe ninguém que nasça homossexual. Não existe. Isso é uma invenção do inimigo das nossas almas, que infelizmente, apesar de ser uma invenção, tem ganhado novos adeptos a cada dia. Mas nós que sabemos a verdade, ficamos com ela, que é a palavra de Deus. Portanto, meu incentivo é que você, professor, fala isso na sala, estude sobre esse tema, pesquise, né? E assim fale a palavra de Deus e demonstre essas verdades para os seus alunos. Certamente a sua classe vai ser edificada e o nome do Senhor vai ser glorificado por meio da sua vida. Amém.